Ei pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pode Analisar. Meu nome é Laura e hoje nós vamos falar sobre um dos tópicos que vocês me mandaram numa caixinha de perguntas de dúvidas sobre processos seletivos, que é quais dicas que eu dou para vocês que precisam apresentar ali os testes práticos, né? O que apresentar, quais são as boas práticas. Então tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Então não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vocês acreditam que deveriam entrar em contato com esse vídeo ou que deveriam assistir. Bom, antes de eu falar um pouquinho mais sobre dicas ali na hora de apresentar um teste prático, o primeiro ponto importante vocês entenderem que muito provavelmente, ou talvez vocês podem encontrar empresas que não peçam esse teste prático e que tá tudo bem, ou que vão pedir o teste prático e na verdade você não vai precisar apresentá-lo. Então, isso é um processo do mercado, infelizmente o processo seletivo para a área de dados, ela não tá muito bem padronizada. Então, tem empresas que pedem um processo um pouquinho diferente e outras seguem ali o padrão mais comum ali conhecido, tá? Mas lembrando que você pode ou não precisar apresentar, mas é sempre importante vocês estarem preparados durante esse processo, né? Vocês estarem preparados ali para mostrar o que de fato vocês precisam mostrar para vocês não enfrentarem dificuldades nesse momento de muita tensão. Então, eu falo isso porque, por exemplo, no meu caso, que eu sou cientista atualmente no Itaú, eu não precisei fazer um teste prático, né? Lógico que durante a prova, né, que eu precisei fazer, tinha ali alguns exercícios práticos, mas não foi em formato de case, não foi um formato ali de um problema que eu tinha que resolver a parte de código e depois eu tive que apresentar. Então é importante vocês entenderem como vai ser a estrutura do processo seletivo que vocês vão estar passando. Então isso vocês podem perguntar, seja para o recrutador, pessoal do RH que vai estar ali te orientando, ou seja, olhando ali no portal da Google ou qualquer outro portal ali de vagas que você se inscreveu. O mais importante ali não é em como você resolveu o problema, mas sim como você vai se comunicar para as pessoas que vão estar te avaliando. Ou seja, o poder está ali em como você mostra como você solucionou aquele problema ou como você pensa. Então, eles vão estar sempre avaliando ali qual a sua clareza, a sua linha de raciocínio e como você lida ali com situações reais, por exemplo, lidando com prazo curto, pessoas que não são técnicas. Então, tudo isso eles acabam entendendo qual é o seu comportamento, da questão comportamental que você tem ali e como, é claro, você demonstra clareza em como você foi e solucionou. Então, uma das dicas que eu deixo aqui para vocês, até para vocês entenderem ali, até um dos pilares importantes no storytelling, é vocês entenderem quem é que vai estar compondo a sua banca avaliadora. Ou seja, quem é que vai estar lá te avaliando. Se você tiver essa abertura, é importante você perguntar, seja com o gestor que você teve a primeira entrevista ou com o RH, perguntar quem é que vai estar ali fazendo parte desse comitê que vai estar avaliando ali a sua apresentação. Então, se vai ser o gestor da área, se vai ser algum outro colega mais técnico, né? Um colega mais sênior, pleno, ou se vai estar ali um especialista, ou não, vai estar uma pessoa do time de produtos, né? Uma pessoa da área de negócios. Então é importante você entender o perfil que vai estar compondo, até para você entender qual o nível de profundidade que você vai ter ali, né? Se vai ser necessário entrar em muitos detalhes, ou se o foco vai ser mais na metodologia. Então, entendendo ali quem vai estar na banca avaliadora é um ponto importante ali para vocês. Outro ponto legal é vocês entenderem, né, nessa questão ali de estrutura e de formato ali, o tempo que você tem para apresentar. Se eles têm alguma restrição ali, a gente quer que você apresente em 30 minutos, 1 hora. Então é importante perguntar se existe essa certa restrição de tempo. Isso porque tendo uma restrição de tempo, você entende o que você pode cortar, o que você mantém, ou qual slide você deixa oculto, e caso eles perguntem, você pode mostrar. Então, entender o tempo viável que as pessoas vão ter ali para te ouvir e respeitar esse tempo também é um ponto muito importante ali na hora do processo seletivo. E falando um pouco agora sobre estrutura da apresentação, né? O que você tem que colocar ali. Lembrando que são conselhos meus com base na minha experiência, mas sempre importante, né? Quanto mais ali vocês forem se desafiando e se colocando ali na prática e prestando processos seletivos, vocês vão ter a sua própria estrutura que mais vai funcionar com vocês, tá? Então, é importante vocês se desafiarem, fazerem parte ali de processos seletivos, para vocês entenderem qual estrutura ali funciona, qual o melhor storytelling que combina
com vocês, tá? Para vocês não perderem a sua autenticidade, tá? Mas o primeiro ponto, eu sempre indico começar com a contextualização do problema, ou seja, o que queremos resolver e o que você resolveu. Então, é importante você colocar ali, né, qual era o seu desafio. Ah, Laura, mas será que eu copio da questão ali, do case que eles me mandaram? Pode copiar, não tem problema nenhum. O importante ali é dar o contexto. Ah, Laura, mas eles que fizeram o case, eles sabem. Ok, mas é importante ali deixar claro para você até estruturar ali o storytelling, mesmo ele já estando ciente, é importante você trazer todo mundo para a página, né? Todo mundo entender ali. Pode ser que eles fizeram esse case há muitos anos atrás e não lembro mais, então é sempre importante você contextualizar todo mundo que está lá, e isso até é uma dica para o seu dia a dia como profissional na área de dados e na área de inteligência artificial. É sempre importante você trazer essa clareza de qual foi o problema que você resolveu. Então você pode colocar uma frase mais ou menos assim: o desafio era prever o churn de clientes para ajudar ali o time de retenção. Pronto. Ou colocar, atualmente temos um problema de que mais de 70% dos clientes estão cancelando suas assinaturas e que agora querem uma solução ali para entender perfil de clientes, por fim. Você pode colocar do jeito ali que você se sentir mais confortável, mas é importante trazer esse contexto. E o outro ponto que a gente vai entrar aqui é na questão do como. Como você resolveu? Então, a gente falou um pouco mais sobre o que estamos resolvendo, agora nós vamos falar sobre como nós resolvemos. Então, aqui é importante você apresentar a metodologia que você utilizou no seu trabalho. Então, levando um pouquinho mais para o escopo de ciência de dados, né? Então, por exemplo, a gente tem todas as fases de análise de dados. Então, você pode colocar, olha, no momento inicial, eu peguei aqui, fiz a coleta de dados, depois eu fiz o entendimento dos dados, depois eu fiz a limpeza, pré-processamento, depois fiz a análise diagnóstica, depois eu fiz a seleção de variáveis mais importantes e depois eu fiz o treinamento e a avaliação dos modelos. Pronto. Então, é importante você trazer essa clareza de qual foi a linha de raciocínio que você seguiu para resolver aquele problema. Então, aqui a ideia é trazer de uma forma mais genérica, tá? E aí, depois, você pode entrar em detalhes de cada um deles. Quando a gente entrar, e quando você for entrar em detalhes em cada uma dessas etapas, é importante vocês deixarem claro o porquê vocês tomaram determinadas decisões. Ou seja, olha, eu escolhi usar a técnica X de seleção de variáveis por conta de X, Y, Z. Então, é sempre importante vocês se justificarem e sempre trazerem isso de uma forma muito didática, tá? Então, levem sempre em consideração de que eles querem entender ali qual a clareza e qual é o nível ali dessa parte mais didática que vocês têm, porque isso é importante para um profissional na área de IA e na área de dados. Então, a forma como você demonstra clareza ali nas suas ideias e nas suas perspectivas é um ponto muito importante. Então, sempre deixe claro o porquê que você utilizou determinada técnica e não outra. Então, por exemplo, como nós estamos olhando ali para a questão de churn, então eu estou olhando para a classificação, né? Então, eu estou usando modelos de classificação por conta do nosso problema. Então, isso é uma forma ali de você trazer no seu speech ou de forma ali nos slides, né, na sua apresentação, o porquê que você considerou tais algoritmos. É importante que, ok, Laura, eu não vou colocar tudo isso no slide, mas é importante vocês terem bem claro na cabeça de vocês, caso eles perguntem, ou você falar no seu speech, que é na sua fala. E um outro exemplo bem importante é a questão de métricas de avaliação. Essa pega todo mundo, né? É incrível, mas é bem importante você falar o porquê que você usou. Eu usei recall por conta de falsos negativos, ou eu usei a film score por conta dos falsos positivos e falsos negativos. Então, é importante vocês também explicarem a questão das métricas. Então, existem algumas etapas aqui que eu vou dar aqui como dica para vocês do porquê que é importante explicar. Então, de modelagem, você precisa sim justificar e deixar claro quais foram as suas decisões na modelagem, na seleção de variáveis, nas métricas que foram avaliadas, no tipo de estratégia que você vai estar considerando para treinar os modelos, se está usando validação cruzada, e qual tipo de validação cruzada você está usando, a forma... Bom, já falei da feature selection, mas a princípio acho que são só essas, tá? Na análise descritiva e diagnóstica, você não precisa explicar tanto. Outro ponto, questão de tratamento dos dados. Então, como você tratou os nulos, como você preencheu eles, questão de outliers, né, que é durante toda essa parte de pré-processamento de dados.
Então, essas partes, em princípio, são as mais relevantes para vocês justificarem o porquê da decisão de vocês. Então, ok, passando pela metodologia, é importante agora a gente entrar nos resultados. Então, eu sempre gosto de seguir a ordem dos resultados, seguir a ordem da minha metodologia. Então, eu comecei pela análise descritiva, que é descrever os dados, entender o conjunto de dados. Então, eu vou colocar ali quais foram os principais resultados que eu tive com aquilo, quais foram os principais insights que eu consegui extrair. A gente tem tantas variáveis categóricas, tantas variáveis do tipo float, né? Então, só coloque os principais insights. Não precisa colocar tudo, tá, gente? Aprendem a filtrar o que de fato é relevante e que vai te ajudar a justificar o porquê que você tomou determinadas decisões. Então, por exemplo, com base no tipo de variável que você tem, isso vai te ajudar a selecionar qual vai ser a melhor técnica, por exemplo, de feature selection ou de seleção de variáveis que vai te ajudar ali, tá? Então, é importante você selecionar tópicos e insights que vão te ajudar a justificar o porquê que você tomou determinadas decisões, que é basicamente o que a gente faz meio que de forma mais inconsciente, né? A gente faz de forma mais prática ali durante o código, mas é importante você também seguir essa linha de raciocínio quando você estiver passando para outras pessoas, tá? Passei pela análise descritiva, o outro passo que a gente tinha comentado era a parte de tratamento dos dados, então o preenchimento ali. Se você quiser, você pode colocar de forma mais genérica, tipo, quantas variáveis você fez o input, ou quantas variáveis você tratou, e aí vai para a parte diagnóstica, que também é mais importante. Então, quais foram os insights ali que você extraiu? A determinada variável tem muita relação com outra, e isso nos ajuda a entender o perfil do consumidor. Então, foquem nos principais resultados. E aí vai indo, né? Então, vai seguindo toda a pipeline ali de metodologia que você escolheu, né? Então, vai para a parte de feature selection, então, quais foram as variáveis mais relevantes, o quanto que isso ajudou a reduzir a dimensão, depois a modelagem, né? Na verdade, os modelos que você considerou, quais foram os resultados desses modelos e qual que mais se destacou, né? Então, é importante você trazer ali qual foi o modelo que mais se destacou quando a gente fala de IA e ciência de dados, e pontos de atenção ali daquele modelo, e eu gosto de fazer um pós, que é muito legal, que é uma ponte muito importante, que é a feature importance, ou seja, ok, eu tenho meu modelo melhor, o the best, e agora eu vou entender o porquê que ele foi o the best, né? E aí a gente olha um pouco mais sobre quais foram as informações, por exemplo, daquele cliente que o seu modelo mais pesou, né? Então, a idade pesou, não, foi a quantidade de vezes ali que o cliente ligou para reclamar. Então, é legal fazer essa parte diagnóstica depois do treinamento e avaliação dos modelos, porque isso mostra o quão completo você é e o quão crítico você está sendo com a solução que você gerou. E isso até ajuda você a identificar possíveis vieses. Dicas de ouro aqui, tá, gente? Sempre seja objetivo e claro. Então, evite entrar muito em detalhes técnicos. Lembre-se sempre do horário que você tem ali para respeitar. E lembre-se também do perfil das pessoas que vão estar lá. Você não precisa entrar em muitos detalhes do funcionamento do algoritmo, você não precisa entrar em detalhes de contas que é feito ali, tá? É importante você trazer os principais tópicos e os principais resultados de uma forma muito clara e muito objetiva. Tá? Dica na hora quando você estiver analisando os seus dados e também avaliando os modelos, é você conectar com o impacto no negócio, né? Então, por exemplo, a gente está falando muito do churn, né? Eu dei o exemplo ali de churn de clientes. Então, um ponto de atenção ali nos modelos, por exemplo, seria a questão do falso negativo. Você falar que um cliente não vai sair, mas na verdade ele vai dar o churn. Então, falso negativo ali, ele acaba pesando bastante. Então, você, né, com base nisso, a gente pode usar a métrica X ou Y. Então, com base nisso aqui, né, com base nisso, você pode explicar, olha, eu decidi seguir pela, não lembro, tá, gente, qual métrica lida com falso negativo, mas você pode falar, olha, eu escolhi a métrica X por conta dos falsos negativos, porque os falsos negativos eu vejo que é um ponto importante quando a gente está falando ali de churn, de saída de clientes, porque se a gente não conseguir capturar esses clientes que de fato vão querer sair, a gente vai estar perdendo ali a nossa carteira. Então você pode ali se explicar, tá? Então vocês estão vendo que eu estou conectando o porquê da minha escolha com o impacto no negócio. Então, quando a gente está perdendo clientes, a gente perde dinheiro.
e perde pessoas na nossa carteira. Então, sempre correlacione, tá? O que você está fazendo com o impacto que vai ser gerado ali na empresa. Outro ponto que eu gosto muito, muito, muito de falar e de abordar aqui é você mostrar segurança, mas também ser transparente nas suas limitações. Isso você tem que pesar muito bem e saber o momento certo, tá? Então, é importante sempre você falar com segurança no seu, né, naquilo que você desenvolveu, você ter segurança e confiança naquilo, mas tenha sempre clareza ali do que poderia ser melhorado, tá? E como você melhoraria. Então, isso aconteceu muito comigo numa entrevista em uma empresa X, que eu não vou falar o nome, e eu tinha aplicado uma técnica, mas devido ao tempo ali, eu acabei indo pelo lado mais confortável, né, de um modelo que eu já sabia. E aí eles perguntaram, tá, mas por que você usou esse modelo e não o outro? Eu falei, olha, dado o tempo que eu tinha, e como eu conhecia muito esse modelo, eu decidi seguir por isso, mas eu entendo que se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu iria estudar, poderia estudar esse novo algoritmo que vocês me trouxeram, para ver também, nada impede de ser aplicado no nosso conjunto e a gente avaliar para ver qual que foi o melhor. Então, vocês entenderam ali que eu, mesmo assim, eu mantive minha confiança, falei, olha, é isso que eu sei, mas eu estou disposta a aprender e eu não conheci esse outro algoritmo, mas nada me impede de aprender e de aplicar aqui no nosso conjunto, tá? Então, isso demonstra muita maturidade, tá? E isso até acaba te ajudando ali, mostrando que você tem uma certa transparência, que você tem um autoconhecimento naquilo que você sabe, nos seus pilares, pontos fortes, mas você também tem conhecimento nas suas limitações, mas que você não tem medo disso, você está em busca ali de aprender e se desenvolver. Então, isso acaba sendo um lado bem positivo, tá bom? Mas use com moderação, tá? Não fique usando o tempo todo, mas saiba ali o momento certo, tá? Porque pode ser, às vezes, eu poderia ter falado, não, porque algoritmo que vocês acabaram de falar, na verdade, não tem nada a ver. Cara, isso mostra que eu tenho uma cabeça muito fechada, né? E também posso falar besteira, porque eu não conhecia aquele algoritmo. Então, vocês compreendem que às vezes é um jogo arriscado quando você quer mostrar confiança demais em algo que você não entende. Então, às vezes é melhor a gente botar um chapeuzinho de aprendiz e falar, cara, não sabia, achei legal, nada impede da gente aplicar. Né, se eu tivesse mais tempo, eu poderia estudar e aplicá-lo. O último, mas não menos importante, é você treinar antes e treinar em voz alta. Voz alta, se ouvir, né? Você ouvir o eco. Se sentir ali, ouvir algo insuportável, talvez, que é a sua própria voz. Então é importante vocês estarem confortáveis com vocês mesmos, no que vocês estão falando. Eu sempre reviso alguns momentos antes da apresentação, alguns momentos antes da entrevista, né, a minha apresentação. Então eu vejo ali o fluxo do storytelling. Na verdade, eu faço essa revisão dos meus slides ao longo de toda a construção da minha narrativa. Então, às vezes eu coloco numa ordem que, na verdade, durante o meu speech não ficaria legal, aí eu vou invertendo, eu vou tirando, vou incluindo. Então, isso é importante de ser feito, e também alguns momentos antes. Para quem não tem muita prática, eu sempre indico vocês começarem a ensaiar pelo menos uns 3 dias antes, para vocês estarem ali confortáveis com a história, confortáveis com a fala, confortáveis com os slides, o momento certo de você passá-los, e estarem seguros com aquilo que vocês estão falando e se comunicando. Então foi isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida em questão de como montar o case ou qualquer outra dúvida de processos seletivos, não esqueça de deixar aqui nos comentários e também de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estão passando ali por momentos de processos seletivos ou que deveriam assistir a esse vídeo, tá bom? Então foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!